E se o aconselhamento deixasse de ser só mais um programa na igreja para se tornar o coração dela? Essa é a ideia, bem provocadora, de David Powlison que a gente vai explorar aqui. Ele desafia a gente a enxergar o cuidado uns com os outros não como uma coisa que a igreja faz, mas como aquilo que a igreja é. E tá aí a base de todo o argumento dele. A ideia é radical, né? Aconselhar não é uma atividade opcional, mas uma expressão essencial da identidade da igreja. Se isso for verdade, então não dá para continuar tratando o assunto como se fosse um departamento secundário. Isso muda tudo, o jeito de olhar os cultos, os pequenos grupos e até a formação dos líderes. E isso nos leva direto ao primeiro ponto central. Vamos pensar um pouco. E se aconselhamento não tiver a ver com técnicas ou métodos? E se tiver a ver com a própria natureza da comunidade cristã? O Powlison argumenta que o cuidado mútuo não é um programa, é a expressão viva, pulsante da igreja em si. Mas de onde vem essa ideia? Para ele, a resposta está em Cristo. Se Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro, então o cuidado com as pessoas não pode ser um apêndice. É um transbordar natural da vida que ele dá para sua comunidade. Sabe, deveria ser algo orgânico, como uma árvore que dá frutos. Ok, mas o que exatamente o Powlison quer dizer com cura das almas? É fundamental entender isso aqui. Não se trata só de terapia, não. É um ministério de duas faces. De um lado, consolar quem está sofrendo. Do outro, confrontar o pecado, mas com amor. E o mais importante, isso não acontece numa salinha fechada, mas como parte integral da vida da comunidade. Só que aqui que surge o problema central que o Powlison identifica. Existe uma distância, assim, gritante entre o que a igreja diz que acredita sobre aconselhamento e o que ela realmente faz para dar suporte a isso. Olha só que conflito. Na teoria, a maioria das igrejas concorda. Sim, cuidar das pessoas é nossa responsabilidade. Mas na prática, a realidade muitas vezes é bem caótica. Cadê a formação? Cadê a supervisão? Cadê as estruturas para garantir que esse cuidado seja feito de um jeito eficaz e seguro? Na maioria das vezes, elas simplesmente não existem. E o Powlison dá um exemplo concreto que é devastador. Pensa só no processo de avaliação de um futuro pastor. Ele é testado em teologia, nas línguas bíblicas, na capacidade de pregar. Mas e a habilidade dele para cuidar de uma pessoa numa crise profunda? Essa competência, que é crucial, muitas vezes é ignorada, tratada como um extra, um opcional, e não como uma qualificação essencial. E qual é o resultado dessa lacuna toda? Powlison descreve como um campo desconhecido, sabe? Um espaço meio caótico, onde a falta de estrutura leva a consequências bem sérias para pessoas que estão vulneráveis. O resultado dessa falta de estrutura é um cenário de pura improvisação. Sem um caminho claro e bíblico, as igrejas acabam adotando um monte de abordagens que se contradizem. Algumas simplesmente mandam todo mundo para profissionais seculares. Outras criam uma mistura confusa de psicologia com fé. E ainda tem aquelas que oferecem soluções espirituais super simples para problemas mega complexos. O resultado é o caos. E esse é o custo humano disso tudo. Quando não existem parâmetros claros, o cuidado com as pessoas fica à deriva, fica vulnerável a modismos, a boas intenções sem sabedoria, e é uma mistura de ideias que podem não ter nada a ver com a fé que a igreja diz ter. Diante desse problemão, o Powlison não fica só apontando o dedo, não. Ele propõe um caminho construtivo. Ele identifica 5 necessidades centrais para que a igreja possa, de fato, recuperar sua vocação no cuidado das almas. A solução que ele propõe não é sobre criar mais burocracia. Pelo contrário, é sobre cultivar uma sabedoria institucional. O objetivo é construir um sistema de cuidado que seja intencional, bíblico e que, acima de tudo, realmente transforme vidas. Então qual que é o caminho? Powlison resume em 5 pilares fundamentais: buscar a sabedoria, depois estabelecer padrões claros, investir em educação, reconhecer a qualificação e, finalmente, implementar a supervisão. Juntos, eles formam a base para uma cultura de cuidado saudável. Vamos olhar mais de perto. Primeiro, sabedoria. Não é sobre conhecimento teórico, mas sobre ter eficácia de verdade na vida das pessoas. Em seguida, padrões. A igreja precisa ter uma teologia prática e clara sobre como as pessoas mudam. A educação tem que ser distintamente bíblica, não uma cópia cristianizada da psicologia secular. É preciso ter qualificação, que significa valorizar o dom de aconselhar tanto quanto se valoriza o de pregar. E por último, a supervisão é crucial. Ninguém deveria fazer esse trabalho tão pesado sozinho, é preciso ter sistemas de diálogo e de responsabilidade. A conclusão do Powlison é, ao mesmo tempo,
bem realista e cheia de esperança. Ele sabe que construir essas estruturas não é uma tarefa fácil, nem rápida. É um desafio de longo prazo. E essa metáfora do remo é poderosa. O ponto não é alcançar a perfeição amanhã. O ponto é começar a remar hoje, na direção certa. Cada pequeno esforço, cada conversa, cada ato de cuidado, tudo isso conta. É um trabalho de longo prazo, mas cada remada importa. No final das contas, Paulison ancora o argumento todo na Bíblia. Olhando para textos como Efésios 4, ele mostra que falar a verdade em amor não é só uma boa sugestão. É a vocação central da igreja. É o jeito como a comunidade cresce, amadurece e mostra quem ela realmente é em Cristo. E assim essa análise toda nos deixa com uma pergunta final, né? Não é sobre programas, não é sobre técnicas, é sobre identidade. O que seria realmente necessário para que as nossas comunidades se tornassem lugares onde a verdade e o amor se encontram para transformar vidas? É uma questão para a gente refletir e talvez para começar a agir.